Olá, eu vou citar aqui 5 diferenças entre a falência e a recuperação judicial. Vale lembrar que ambos os institutos são previstos para empresários ou sociedades empresárias, ok? A recuperação judicial tem a finalidade de evitar a falência, né? A recuperação judicial visa auxiliar o empresário ou sociedade empresária a superar a sua crise econômica e financeira, evitando assim a falência. Bom, a primeira diferença é, na falência, o empresário ou sociedade empresária é afastado da administração. Isto é, o falido ele não administra mais os seus bens, ok? Na recuperação judicial, o empresário ou sociedade empresária continua administrando os seus bens. Então, ele não é afastado, ele continua administrando sob fiscalização do administrador judicial. Mas ele mesmo, o próprio empresário ou sociedade, continua na administração. Ele só é afastado da administração, primeiro, se for posteriormente destituído por decisão do juiz. Que o juiz destituiu. E segundo, se o próprio plano de recuperação prevê o seu afastamento. Quer dizer, ele apresenta o plano de recuperação onde ele pede para outra pessoa administrar. Ok? Então, primeira diferença. Segunda diferença. O juízo falimentar, o juízo da falência é universal. Todas as ações contra o falido, todas as ações e execuções contra o falido tramitam no juízo de falência. Quer dizer, a vara de falência tem visa atrativa. Todas as ações que tramitam contra o falido, via de regra. Tem algumas exceções, né? Mas a regra é que as ações vão todas para o juízo falimentar, na mesma vara. O juízo de recuperação judicial ele não é universal, porque as ações contra o devedor em recuperação judicial não são atraídas para o juízo de recuperação. As ações contra o devedor em recuperação judicial são propostas normalmente na sua competência, não tem a visa atrativa do juízo de recuperação judicial. Assim, por exemplo, uma busca e apreensão de bens. O proprietário do bem move uma ação de busca e apreensão contra o devedor em recuperação judicial. Qual a competência? Se esse bem constar no plano de recuperação, daí a competência do juízo de recuperação, para bens que constam do plano. Agora, se o bem não consta do plano, a competência não é do juízo de recuperação judicial. É o que diz a súmula 480 do STJ. Quer dizer, se o bem consta no plano, o pedido de busca e apreensão movido pelo proprietário deste bem, se o bem consta no plano, é no juízo de recuperação. Agora, se o bem não consta no plano, a competência não é do juízo de recuperação. Ok? Uma terceira diferença. A sentença de falência suspende a prescrição e as execuções contra o falido. As ações e execuções contra o falido e a prescrição são suspensas no juízo falimentar. Ok? Suspensa até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência. Já na recuperação judicial, as ações e a prescrição se suspendem, mas por apenas 180 dias. Ok? Então, na falência, suspende as ações e a prescrição até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. Na recuperação judicial, suspende por apenas 180 dias. Uma outra diferença. A falência pode ser requerida pelo próprio devedor, que é a autofalência, mas pode ser requerida por credor. O credor pode requerer a falência. Já a recuperação judicial não pode ser requerida por credor. A recuperação judicial tem que ser requerida pelo próprio empresário ou sociedade empresária, pelo próprio devedor. O credor não tem legitimidade para requerer recuperação judicial. E por fim, a última diferença. O empresário ou sociedade sem registro na junta pode falir. Empresário ou sociedade empresária, mesmo sem o registro na junta comercial, pode falir. Ok? Já o empresário ou sociedade empresária sem registro na junta não vai poder requerer a recuperação judicial.
Um dos requisitos para requerer a recuperação judicial é estar registrado na junta comercial há mais de 2 anos. São estas as diferenças. Ok? Mudando de assunto, você que está estudando aí para o concurso da magistratura, Ministério Público, cartório, defensoria e outras carreiras, acredite no seu potencial. Acredite em você. Você é capaz de conquistar objetivos que você nem imagina. Basta você se empenhar, você se esforçar. Não permita que ninguém te desanime. E siga em frente, ouvindo a tua voz interior. É essa voz interior que fica te dizendo, olha, você vai passar, você vai passar. Procura ouvir essa voz que te leva para frente. E não permita que vozes negativas atrapalhem o teu destino. Você tem condição de ser aprovado, desde que você se empenhe, desde que você se esforce. Aqui no curso FMB, a nossa proposta é te auxiliar nesse caminho. Auxiliar como? Fornecendo um material de estudo numa linguagem simples, mas num conteúdo amplo. Linguagem simples, aquela linguagem que você escuta, você entende, você lê, você entende. Linguagem simples e conteúdo profundo. Essa é a proposta. E segundo, te fornecendo uma metodologia de estudo, onde você vai desenvolver a memória espaçada, que é a memória que permite o armazenamento do conhecimento em longa escala. Essa memória espaçada, você só vai atingir essa memória espaçada seguindo essa metodologia. Assista a palestra, essa minha palestra, Como Estudar para Concurso. Mas basicamente essa memória você vai atingir através de revisões acumuladas, onde vai aumentar a capacidade de armazenamento do seu cérebro. Então você vai estudar a segunda aula. Antes de estudar a segunda aula, por exemplo, de contratos, faça uma revisão da primeira. Você vai estudar a terceira aula. Antes de estudar a terceira, revisão da primeira e da segunda. Vai estudar a quarta aula de contratos. Antes de estudar a quarta aula, revisão da primeira, segunda e terceira. Uma revisão bem rápida. Você vai estar na 20ª aula de contratos. Antes de estudar a 20ª, revisão de 19. Sempre antes de estudar uma aula, fazer a revisão acumulada das aulas anteriores daquela matéria. Assim você vai aumentando a capacidade de armazenamento do teu cérebro. Esta revisão é extremamente rápida, é uma batida de olho, não é uma leitura. Nesta palestra eu explico como se estuda e explico como se faz a revisão. Ok? Temos aqui excelentes cursos para magistratura, MP, defensoria, cartório, delegado, em suma, para todas as carreiras. Cursos pela internet, que são extremamente didáticos e completos, numa linguagem gostosa, uma aula gostosa que você assiste e consegue. Temos aqui cursos por DVD, cursos apostilados, cursos com tutoria, onde toda semana você recebe um plano de estudo com o respectivo material. Mudando mais uma vez de assunto, não se esqueça da nossa pós-graduação de 6 meses, reconhecida pelo MEC, de apenas 7 parcelas de R$ 212. Por fim, entre diariamente no nosso site para ficar a par dos novos concursos que estão abrindo, das novas leis, das novas súmulas. Ok? É isso, um forte abraço, bons estudos.